Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Finalmente vim trazer a história da Vitória, contar a história da Vitória. Peço desculpa a demora e agradeço a todo mundo que pediu para que eu contasse a história dela, que se interessou em saber. Eu acho que vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque a história é grande. Contar a história desde a gravidez até o nascimento, quando eu descobri como eu descobri que ela precisava de cuidado especial, de atenção especial. Então eu peço que vocês assistam até o final para dar aquela força. Eu acho que vocês vão gostar da história, vão achar interessante. Então vamos lá, né? Bom, eu sempre gostei de criança, sempre fui apaixonada por criança. Quando eu era adolescente, eu era babá. Quando eu casei com meu marido, ele já tinha filhos. E, inclusive, a primeira filha dele que eu conheci foi a Rafaela. Ela tinha 6 para 7 anos na época, então me apaixonei de cara. Logo em seguida eu conheci a Jéssica, que tinha 13. Depois a Nicole, que tinha 6 para 7 anos. E o Vinícius também, que tinha 7 anos. São tudo da mesma idade, mas mães diferentes. Eles ficavam aqui comigo. Eu amava a maioria, assim, as meninas. As duas mais novas ficavam aqui comigo, a Rafaela e a Jéssica. A Rafaela passava a tarde aqui comigo, a Jéssica não, a Nicole. A Rafaela ficava aqui comigo, e assim, à tarde, à tardezinha, passava sempre aqui. E a Nicole ficava aqui a semana todinha e ia para casa no final de semana. Às vezes, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes ela passava a semana aqui comigo. A mãe dela trabalhava fora, a mãe da Rafaela também, e elas ficavam aqui. Quero ressaltar aqui que as mães dessas meninas eu sempre admirei, tenho todo um carinho e respeito por elas e sempre tive. E eu amava ficar com elas aqui, né? É, sempre quis deixar bem claro que a mãe delas podiam contar comigo para o que precisasse. E sempre que elas precisavam, que eu ia na, principalmente a mãe da Nicole, quando precisava que eu ia na reunião de pais, eu ia toda feliz, gostava de me sentir útil. E isso foi crescendo em mim, o desejo de ser mãe foi só crescendo em mim. Eu era uma moleca, né, com elas. Brincava com elas, enfim. O desejo de ser mãe só foi crescendo cada vez mais. Mas o meu marido não queria ter filhos que ele já tinha. E eu respeitei esse lado dele, porque quando não quer, dois não briga, né? Então eu tomava o anticoncepcional direitinho, para não engravidar. E assim foi passando os tempos. Passou 3 anos até que ele falou assim, ele por vontade própria chegou e falou assim que não era justo ele ter os filhos biológicos e eu não poder ter. Ele falou assim que se eu quisesse parar de tomar um anticoncepcional, eu podia parar. E eu parei, lógico. Eu parei, 3 meses depois que eu parei, eu engravidei da Vitória. Fiquei muito feliz, e assustada ao mesmo tempo, né? Mas enfim, o começo da gravidez foi difícil, aquele começo, como né? Muito enjoo. E eu comecei nas consultas certinho. Com 5 meses a gente fez ultrassom e descobrimos o sexo, que era uma menininha, e a gente logo escolheu Vitória. Ia se chamar Kelly Vitória, mas no final ficou só Vitória mesmo. Com 5 meses eu tive infecção urinária e eu tratei. Eu fiz tudo, fui em todas as consultas direitinho, todos os exames eu fiz direitinho, não faltei em nada, não faltei em nenhuma consulta, né? E quando chegou no 7º mês, um certo dia, eu acordei, estava sozinha, meu marido tinha ido trabalhar, e eu acordei e fui no banheiro. Senti uma dor forte na barriga, e só lembro de botar a mão e vir pro quarto, e eu não lembro, quando eu lembro, não lembrava de mais nada. Quando eu lembrei, quando eu acordei, na verdade, quando eu lembrei não, quando eu acordei, tava a minha enteada e o meu marido me acordando. Ou seja, eu desmaiei e eu estava toda molhada. E quando eu acordei, eu estava com as calças abaixadas, não tinha nem levantado as calças, e toda molhada. O que aconteceu? Minha enteada chegou mais cedo da escola nesse dia, me chamou e eu não atendi a porta. Ela não desistiu. Ela falou assim: não, a Raquel, ela tá em casa, tá acontecendo alguma coisa. Ela ficou preocupada. Ela tinha 10 aninhos, acho que tinha acabado de fazer 10, nem não ia completar 10 aninhos na época. E ela ficou muito preocupada. Ela pediu pro tio dela que morava embaixo para ligar pro meu marido.
E assim ele fez. Ligou pro meu marido, ele veio, arrumou a porta e me encontrou aqui. Aí me levou pro médico. Chegou lá, a médica que me atendeu fez exame de toque. Foi muito arrogante, muito rude. Falou assim, ai, mais uma. Falou assim que não tinha nada acontecido, que meu útero estava fechado e que provavelmente eu tinha feito xixi nas calças. Passou um Buscopan, eu tomei e vida que segue. Vim pra casa e assim foi, né? Falei pro meu médico o que tinha acontecido. Ele, nas consultas, né, ele ouvia o coraçãozinho da Vitória e falava que tava tudo bem, mas qualquer coisa era para eu ir pro médico, pra maternidade. E assim foi passando os dias. Eu achava, eu senti ela mexer menos do que antes disso acontecer. E eu falei com meu marido, comentei que eu achava que ela estava mexendo menos. Meu marido ficou preocupado e falou, vamos no médico. Me levou de novo no médico, fizemos ultrassom e deu que estava tudo bem, porém, os ultrassons dava menos, não batia a data, sempre dava menos do que os outros, menos tempo de gestação, né? E eu falava pro meu médico que não estava batendo, ele falou assim que não, porque era normal, porque ele sempre dá, no final da gestação dá menos, que ele contava do primeiro, o primeiro é o que valia, o primeiro ultrassom que eu fiz era o que valia. Aí tá bom, foi passando os dias, eu fui nas consultas, até que começou a ser consulta semanal. Toda semana eu ia até completar as 40 semanas. Não estava sentindo dor, meu pé não estava inchado, não estava sentindo nada, estava fazendo minhas coisas em casa. Na última consulta, que foi com 40 semanas, ele falou assim: bom, Raquel, você está com 40 semanas, agora você vai ter que ir na maternidade, um dia sim, um dia não, até nascer, até sua neném nascer. E assim fiz, né? Cheguei em casa, falei com meu marido, e à noitinha, que a gente sabia que só tinha médico lá à noite, a gente foi na maternidade. A médica que me atendeu perguntou, né, por que eu tava lá, e eu falei que estava com 40 semanas e que o médico tinha me orientado aí um dia sim, um dia não, até pra ver, né, se estava tudo bem. Aí ela olhou assim pra minha barriga e falou assim: nossa, mas essa barriga não tá parecendo de 40 semanas, tá muito pequena. Aí ela pediu um ultrassom lá detalhado, me deu o papel e falou para não deixar de fazer. Porém, já estava de noite e o ultrassom eles só faziam no outro dia de manhã, marcaram para o dia seguinte de manhã. A gente foi no dia seguinte de manhã, fizemos o ultrassom e a moça que me entregou o resultado falou assim: olha, não deixa de vir trazer o resultado à noite, tá bom? E já fica aquele negócio, assim, preocupada, né? Aí eu, tá bom. Viemos pra casa, eu cuidei das coisas, a gente almoçou. Lavei roupa do meu marido, que ele tava trabalhando com obra, então lavei tudo, deixei tudo organizado e a gente veio, né? A gente veio não, fomos, né? Meu marido me levou pra maternidade, já levei a bolsa. Meu enteado tava aqui na época, ele foi com a gente. Chegou lá, quando eu mostrei o ultrassom pra médica, ela falou que a quantidade de líquido estava reduzida e que ia precisar fazer uma cesárea. Como era de noite, me internaram para fazer a cesárea no dia seguinte, para ficar em jejum, para dar o tempo de ficar em jejum. Ou seja, não tinha feito só xixi, né? Ficou mais de um mês na minha barriga sem líquido. Então, eu fiquei internada e eu procurei ficar o mais calma possível, não procurei ficar preocupada, me desliguei de tudo. Na hora de dar anestesia, eu não pensei em nada, simplesmente focava que eu ia conhecer o grande amor da minha vida, então eu não me preocupei. Fiquei calma, entrei naquela sala gelada, estava muito frio, eu tremia porque estava muito gelada, mas acima de tudo estava calma. Tomei anestesia, chamaram meu marido e ele veio assistir a cesárea, né? E eu só sabia olhar para a cara dele para ver que ele olhava e para ver nas expressões dele. Aí eu sentia, gente, mexer na minha barriga, assim, eu senti eles mexendo, não sentia dor, mas eu sentia mexer lá dentro, até que me deu ânsia de vômito. Eu falei assim, eu vou vomitar. Aí me deram um oxigênio e passou na hora à vontade, né? E logo em seguida eu senti o chorinho, eu ouvi o chorinho da Vitória, ela nasceu muito brava. Aí eu olhei assim pra ela, eu falei, nossa amor, como ela é grande, né? Eu tava tão grog. Ele falou, não, ela não é grande não. Ele disse pra mim que quando ele viu ela nascer, ele achou que ela tinha síndrome de Down. Ele, na hora, assim, que ele olhou pra ela. Ela nasceu no dia 19 de 2 de 2012.
pesando 2 quilos 405, medindo 47 centímetros. Já me vieram logo em seguida que ela nasceu, me deram ela e começaram a me perguntar um monte de coisa lá mesmo. Pra mim e pro pai, né? Perguntaram se a gente era parente, ou o pai dela eram primos, ou tinha algum parentesco. Perguntaram se eu bebia ou fumava. Gente, nunca bebi, nunca fumei. Na verdade, sou a pessoa mais careta, eu acho que vocês já possam imaginar. Nem palavrão eu falo. Então, perguntaram um monte de coisa e a resposta para tudo era não. Eu fiz pré-natal e eu fiz todos os... Eles viram lá na carteirinha que estava tudo completa, né? Enfim, tá bom, aí me costuraram, meu marido saiu da sala e me levaram para a sala de espera para voltar, né? Eu senti minhas pernas, para depois subir pro quarto. E me deram a Vitória para ver se ela conseguia mamar. E ela pegou meu peito na hora, não deu trabalho nenhum, já foi sugando logo e puxando o leite com força até sair, porque na hora assim não demora de descer o leite. E tudo bem, a gente subiu pro quarto, ela subiu junto, e assim foi. Eles toda hora vinham furar, porque a glicemia dava alterada, mas depois normalizou. E assim a gente ficou os 3 dias na maternidade e tivemos alta. Ela teve alta junto comigo e tudo bem, não me falaram nada. Lá mesmo fez o teste do pezinho e fomos para casa. Viemos para casa, né? E foi passando os dias, ela mamava muito bem, começou a ganhar peso rápido. Começou, né? Foi passando os dias, né? Mamava super bem, porém ela sentia muita cólica e chorava muito que vomitava. E alguns dias depois, antes dela completar um mês, o telefone tocou e era a pai falando que o teste do pezinho dela deu alterado e que eu tinha que comparecer lá na pai para realizar outro teste antes que ela completasse um mêsinho. E a gente foi lá na pai, lá no centro da cidade, para fazer o teste do pezinho. Fizemos rapidinho e lá na hora mesmo saiu o resultado e falou, a moça que veio falar com a gente falou, pode ficar tranquila, não tem nada com a sua filha, tá tudo bem. Porém, a gente questionou, né, o que tinha dado no primeiro teste, que deu alterado, por quê? E ela falou assim, olha, mãe e papai, provavelmente a sua filha teria um problema respiratório, mas o sistema imune dela normalizou. Aí já ficamos mais aliviados e viemos para casa. Aí foi passando uns mesinhos, a gente foi notando algumas coisas assim no rostinho dela. Meu marido também notava muito que ela babava só de um lado do rosto. E eu também ficava vendo o desenvolvimento dela, acompanhando aquela caderneta de vacinação que tinha o desenvolvimento de padrão dos bebês. E eu sempre marcava lá o que ela estava fazendo e o que ela não fazia ainda. Então, sempre ficava alguma coisinha para trás. A Vitória sempre foi muito esperta e ela gritava muito, batia as perninhas, mexia as perninhas. Então, parecia que era difícil de prestar atenção. Só quem convivia com ela que via alguma coisa diferente. Na consulta, eu falava pro médico dela que eu achava que ela não estava acompanhando os outros bebês, principalmente quando eu via os outros bebês da idade dela fazendo coisas que ela não fazia ainda. E o médico falava assim, não, mamãe, ela é muito esperta, cada criança tem seu tempo, sim, cada criança tem seu tempo, mas é bom a gente observar, gente, eu falo isso por experiência. Eu sentia no fundo do meu coração que tinha alguma coisa e eu queria saber, né? Mas ele falava que não, estava tudo bem. Esse médico, ele tinha muita credibilidade com a gente, assim, com a nossa família, porque assim que ele foi o médico que cuidou da minha gestação, e assim que a Vitória nasceu também, eu não falei aqui, mas meu marido ficou muito doente, quase morreu e ele fez todos os exames e não sabiam, não descobriam o que ele tinha. E esse médico cuidou super bem do meu marido, procurou, se preocupou. Foi além do papel dele de médico, ele se preocupou de verdade com a família, perguntava se estava tudo bem, chegou a oferecer dinheiro para comprar remédio e como não dava nada nos exames, ele fez um remédio que salvou, que recuperou meu marido. Então ele tinha muita credibilidade com a gente procurava acreditar no que ele falava, mas a gente ficava com um pé atrás em algumas coisas com relação à Vitória, né? Foi passando os mesinhos, ela ficava muito com a mãozinha muito fechada
Eu olhava sempre nas consultas, eu comparava. Eu olhava os outros bebês que pegava e ela não pegava. E eu falava com ele. E nada, gente. Ele falava que não, que ela era muito espertinha. E sempre na consulta, realmente, ela estava muito espertinha. Batia os pés, gritava. Então, dava para ele saber em pouco tempo. Só quem convivia mesmo. Por mais que eu falasse, ele falava que era não, que eu estava tentando antecipar. E que cada criança tem seu tempo, que a gente não pode cobrar tanto, enfim. Foi passando o tempo, ela não sentava, era muito molinha, babava muito, o rostinho dela era meio tortinho, mas não dava para perceber muito. Até que eu resolvi arrumar um emprego. Eu falei assim, tá tudo bem com ela tá comendo, ela mamava muito no peito, mas tomava fórmula, eu fazia papinha e dava para ela se alimentava. Era papinha, não era nada, era tudo pastoso, e ela comia bem. Aí eu arrumei um emprego, ela estava com 11 meses já. E levei ela para minha mãe que cuidava dela. Eu achei que seria interessante, porque minha mãe precisava de alguma companhia, precisava ocupar a mente dela. E a Vitória fez muito bem, ela ficou muito feliz. E além de tudo, eu dava eu pagava a minha mãe e tava ótimo, tava tudo andando bem no comecinho quando começou tudo, né? Comecei a trabalhar nos primeiros dias. Aí, assim, eu trabalhava à tarde, então era ótimo, já deixava a Vitória almoçada, já deixava ela, dava peito, e tinha 2 horas de horário de almoço, era lá em Franco da Rocha, então nessas 2 horas eu ia lá só para dar peito para a Vitória, lá na casa da minha mãe, só para dar peito para a Vitória, e voltava, nem tirava o horário de almoço direito. Até que a Vitória ficou doente. Ela mamava no peito, como eu disse, e ela ficou muito doente, ficou molinha, com a febre alta. Nesse dia eu não fui trabalhar, peguei e levei ela na cidade vizinha daqui de Perus, que é Caieiras. Fica entre Franco da Rocha e Perus. A médica lá do pronto-socorro de Caieiras, só de olhar para a Vitória, perguntou se ela passava na PAI. E quando ela perguntou isso, a Vitória estava começando a sentar. Ela sentava, ficava pouco tempo sentada. E já. Então, ela só de falar isso, ela perguntou se a Vitória passava na PAI. Eu falei, sabe, foi uma luz assim. Eu falei, não, mas ela precisa, né? Não que eu queria que ela precisasse, mas eu queria saber, eu queria descobrir para poder tratar. Eu não queria negar que ela não tinha nada, eu sabia que tinha, então eu queria descobrir o que ela tinha para poder dar o desenvolvimento, oferecer o que ela precisava para se desenvolver bem. Quando ela falou aquilo, foi uma luz, assim, eu falei, não, mas ela precisa, né? Ela falou, mãe, precisa sim. Aí eu falei, contei que eu falava para o médico, e o médico falava que não, e que se ela pudesse escrever alguma coisa, alguma carta para ele, eu ficaria muito grata. Aí assim ela fez, porque assim, como é o médico da família, era a única coisa que a gente tinha, o que o SUS nos oferecia, então a gente não tinha escolha, aquele era o nosso médico, né? Enfim, apesar de ter sido maravilhoso para o meu marido, na questão da Vitória já não foi a mesma coisa. Então ela fez a cartinha para ele, pedindo para ele pedir uma ressonância magnética, e eu levei essa cartinha para ele. Ele falou assim, eu vou pedir, sim, mas eu acho que não vai dar nada não, mas eu vou pedir, para tirar a dúvida. Aí ele pediu, e marcou, né? Ele fez um encaminhamento, marcou o neuro e a neuro pediu essa ressonância. E no dia de pegar o resultado, fui eu e meu marido lá. Ela chamou a gente e falou assim: olha, mãezinha, ela tem uma manchinha no cérebro. Você pode ver que o rostinho dela, ela falou desse jeito, é meio diferente. Ela tem uma orelhinha meio estranha, vocês conseguem ver? Aí começou. Ela tem uma manchinha no lado esquerdo que afeta o lado esquerdo. Ela tem uma mancha no lado esquerdo que afeta o lado direito. Aí começou tudo a fazer sentido, sabe? Que ela babava só de um lado. Aí ela vai precisar passar na Santa Casa, que a gente não vai poder fazer nada por ela, mas ela vai fazer o acompanhamento todo na Santa Casa. E fez tudo lá, escreveu tudo direitinho. E também me deu um encaminhamento para a PAI, para passar ela na PAI. Então eu saí do serviço e comecei a ir atrás dessas coisas, né? Para cuidar dela. Aí eu fui. Na Santa Casa foi rápido até. O que demorou foi no dia lá para passar no neuro. Mas aí eles fizeram todo tipo de exame nela, né? Meu marido estava bem, voltou a trabalhar fora.
Ele sempre trabalhou assim, de ficar fora a semana e vir final de semana, então eu ficava indo, me virando, né? Quando chamaram a Vitória na PAI, chamaram a gente para uma triagem. Nesse dia ele estava junto. Aí foi, ela já estava com 1 ano e 3 meses, quando chamaram para triagem, né? Que ela tinha ficado na fila de espera por não ter vaga. Aí quando chamou, ela já estava com 1 ano e 3 meses. E a gente contou toda a história do nascimento, como sempre a gente faz quando ela vai passar em algum profissional novo, alguma especialidade nova. A gente sempre conta toda a história dela. Aí ela começou a fazer o tratamento, começou a fazer fisioterapia, fonoaudióloga na PAI e terapia ocupacional. E na Santa Casa eu sempre ia, era um sufoco, porque eles demoravam muito para atender, que era muita gente. E o caso dela era toda vez que ela ia passar, era com jovens universitários que estavam aprendendo, então era muito demorado. Ficava lá o dia praticamente todo, saía lá às 6 horas da tarde. Saía daqui cedo e, e saía de lá à tarde. Aí, nessa, eu tomava tomando um anticoncepcional trimestral, a injeção, e estava me fazendo muito mal. Tava quase careca de queda de cabelo. E eu resolvi trocar, e nessa troca eu engravidei do Nicolas. Foi um susto, assim, né? Mas tudo bem, né? Tava grávida, enfim. Aí eu ia com ela, levava ela sozinha, longe, gente. A pai que ela passava não é essa que ela passa hoje, era lá na freguesia do Ó. Então era longe. Para quem mora por aqui, sabe onde é. Eu tinha que sair daqui, pegar um trem, um ônibus até a estação, da estação pegava um trem até a Lapa, que é algumas estações, acho que 6, algumas estações, não sei quantas, mas era demorado no trem. E de lá pegava um ônibus para chegar até a PAI. Então era muito. Voltando aqui, que excedeu a memória, celular. Então, eu ia, levava ela 3 vezes na semana nesse lugar, era muito cansativo. E como meu marido ficava a semana toda fora, eu ia sozinha, Deus, eu e a Vitória, né? E eu tava grávida, então era cansativo, porém era gratificante ver ela se desenvolvendo. A Vitória fazia muitos movimentos sem sentido, ficava mexendo os braços e a cabeça, e eu dava um motivo para aqueles movimentos. Quando ela fazia, eu batia a palma e dava um sentido àqueles movimentos, que nem, até então não tinha motivo nenhum para ela fazer. E quando eu comecei a dar o motivo, ela parou de fazer. Ela ia parando de fazer quando não tinha sentido nenhum. Só fazia quando tinha algum sentido. E tudo que eu aprendia lá, que ela passava, eu replicava aqui em casa, né? Ela passava os exercícios pra gente fazer e eu fazia. E todo esforço valia a pena. A Vitória não andava ainda com 1 ano e pouquinho, então eu saía daqui com ela no colo, era exaustivo, gente. Eu chegava em casa destruída, mas não podia descansar, tinha que cuidar de comida para mim e para ela. E assim foi indo, gente. Ela fazia terapia, o que ela mais gostava na PAI era a fisioterapia. Então ela andou rapidinho. Com 2 anos ela andou, gente, graças a Deus. E quando ela começou a andar, não parou mais. Queria correr. E foi passando, minha barriga crescendo, eu levando ela. O mais difícil era o dia de ir na Santa Casa. Ela fazia vários exames lá na Santa Casa. Eles pediam todo tipo de exame. Uma vez furaram, antes dela andar, furaram o corpinho dela todinho para ver a musculatura dela, se ela sentia. E aquilo era horrível. Ela gritava, olhava para mim assim, segurando ela, grávida ainda. E logo depois disso, ela começou a andar. Eu nunca tive carrinho de bebê, então todos os meus bebês eu carreguei no colo. Então, só falando agora, na época eu não percebia, mas só vendo tudo isso, eu consigo entender o quanto eu fui forte. Enfim, mas valeu a pena. Numa dessas consultas na Santa Casa, eles investigavam tudo, não sabiam ainda por que dessa manchinha no cérebro dela. Então, eles pediam vários exames. E num desses exames perguntaram se eu achava que ela ouvia bem. A gente não sabia que ela era deficiente auditiva ainda. E sim, gente, eu falei assim, com certeza ela ouve sim, porque, gente, toda música, por mais baixinha que fosse, ela dançava
e ela dançava no ritmo. Então eu achava realmente que ela ouvia, né? Até que pediram um Bera pra ver, né? Só pra tirar a dúvida. E no dia que eu fui fazer esse exame, o rapaz lá que foi fazer perguntou, falou assim, você acha que ela ouve? Eu falei, acho. Aí ele falou, vamos ver. Ele pegou uma panelinha e bateu no lado direito assim, tinha. E ela, em vez de virar, olhar do lado que ele bateu, ela olhou por esse lado. Ele falou, eu acho que ela não ouve não, mãe. Aí fez o exame, ela precisou ficar sedada para ficar quietinha. Horrível, gente, ver sedar na sua criança, ver ela adormecendo. Mas fez. E deu que ela ouvia do lado esquerdo e do lado direito não. Então, ele me deu o laudo, falou que não ouvia nada do lado direito e me deu um laudo, um papel que eu levei lá para a PAI. Falei para a fonoaudióloga que ela não ouvia, e, enfim, ela falou, nossa, mãe, não, ninguém imaginava, porque por mais que ela não falasse, a gente achava que ela não falava pelo atraso no desenvolvimento dela, que o desenvolvimento dela sempre foi atrasado com relação às outras crianças, por conta dessa manchinha, né? E ela sempre continuava, a pai, Santa Casa, a pai, Santa Casa, até que trocou de fonoaudióloga. E essa fonoaudióloga me deu um encaminhamento para eu passar ela no Hospital São Paulo também. Não no Hospital São Paulo, numa parceria com o Hospital São Paulo, que ela é lá no centro da cidade, na Santa Cruz do metrô. Então eu comecei a levar ela lá também. Então eu ia lá, eu aprendi a andar São Paulo inteiro, sem nunca ter andado a Grande São Paulo. Então nunca me perdi. Aí eu fui lá, levava ela, fazia vários exames, fazia audiometria. Cada audiometria que ia fazendo ia dando alteração, ia diminuindo a perda do que estava bom, ia cada vez ia diminuindo mais. Eu vou dar uma resumida, senão vai ficar muito longa. Foi passando, o Nicolas nasceu, foi ótimo o Nicolas, a chegada do Nicolas foi maravilhosa, gente, estimulou ela bastante. Ela não brincava com boneca, não se interessava, por mais que eu mostrasse, que eu brincasse, tentasse fazer ela brincar, ela não brincava. Mas depois que o Nicolas nasceu, ela vendo eu cuidar dele, ela começou a brincar com as bonequinhas dela. Vira e mexe, eu olhava pro Nicolas, ele estava sem a meia, que ela tinha tirado do pé dele, pra botar na bonequinha dela. E ela sempre foi muito amorosa, muito carinhosa, amava o Nicolas, ficar junto com ele, amava, gente. Então eu levava ela, o Nicolas, e ia, firme e forte. Ela andava bem, todo mundo se encantava com ela, onde eu passava com ela. E ela ia lá nessa fonoaudióloga do Hospital São Paulo. Lá eles falavam que iam pedir o aparelho dela e eu ia várias consultas até conseguir tirar o molde e tudo. Até que eu engravidei da Manu, gente, tomando anticoncepcional de novo. Só que era anticoncepcional que tá aqueles fraquinhos que toma quando tá amamentando. Que foi quando o Nicolas nasceu, eu tava tomando anticoncepcional. Eu acho que tanta coisa na minha cabeça, talvez eu não tenha tomado certo, provavelmente. Aí eu engravidei da Manu. E lá ia eu, com o Nicolas no colo, a Vitorinha, e ia levar ela no tratamento. Grávida, às vezes tinha festinha, eu levava, não deixava de levar. Tudo que eu visse que fosse bom para ela, eu procurava fazer, gente. Então, o estímulo é muito importante. E era ótimo ver o desenvolvimento dela. Quando chegou no dia de fazer falaram que tal dia ela vai fazer o molde para colocar o aparelho. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu falei, finalmente ela vai ouvir, porque tá prejudicando o ouvido que ela ouve bem, tá perdendo de tanto forçar. Aí chegou o dia, gente, a Manu tava bebezinha no dia que eu fui. E eu fiquei tão feliz. Nesse dia meu marido não tava em casa. E, desculpem o barulho das crianças, e minha enteada, a Rafaela, foi comigo nesse dia. Eu fui tão empolgada, chegou lá, a moça que me atendeu nunca era a mesma. Falou que a fono que atendeu, que ia fazer o aparelho, o pedido do aparelho, simplesmente falou que que não era bom pôr o aparelho para ela, porque provavelmente ia prejudicar ela. Não ia fazer bem e aquilo desmoronou, sabe? Eu falei, ai meu Deus, eu passei em tantas consultas nesse lugar longe para ela não conseguir o aparelho, mas continuou. Eles continuaram marcando várias consultas nesse lugar e eu simplesmente, gente,
desisti. Não levei ela mais nesse lugar. E fui procurar outra alternativa. Comecei do zero. Gente, tem tanta coisa que acontecia que eu não estou resumindo aqui. A Vitória não dormia à noite, acordava a noite todinha, toda hora ela acordava e toda noite ela vomitava, ela engasgava. Isso que eu não contei, gente, mas lembrando aqui foi difícil. Ela vomitava praticamente toda noite. Vocês acham que eu lavo muita roupa agora? Que vocês não me conheceram nesse tempo. E chegou até os médicos da Santa Casa perguntar se eu queria que oferecessem remédio para ela dormir. Só que, gente, eu não queria que ela dependesse de remédio. Eu falei assim, não, eu vou aguentar, eu vou ver até onde dá, até onde a gente consegue. E eu fui tentando, mesmo quando dormia bem, ficava com umas olheiras enormes. Ela foi pegando ritmo aos poucos, deixava a TV ligada para ela, só dormir se estivesse ligada, até que foi pegando um ritmo. Quando ela completou 3 aninhos, gente, eu não falei, né? Eu fiz a inscrição dela na creche. Por quê? Eu não coloquei ela antes, porque ela engasgava e eu tinha medo. Ela engasgava muito. Ela não mexia a língua, ela não mexia a sobrancelha, então fazia vários exercícios em casa para estimular. Então, por isso que ela não engasgava, por isso que ela baba, gente. Até hoje ela não mexe a língua direito e tá um processo assim, é um processo de formiguinha, gente. Todo dia um pouquinho. Eu faço os exercícios com ela, eu não gravo, mas qualquer dia eu vou gravar. Todo dia eu faço um exercíciozinho, alguma coisa para estimular a musculatura do rosto, fortalecer a musculatura. É que eu não gravo, é muito corrida, acabo que não gravando essa parte, mas qualquer dia eu vou gravar. Queria que esse vídeo chegasse a alguma mãezinha especial para que não esconda o seu filho do mundo, dê possibilidades a ele, inclua ele no que você puder, porque é muito importante para o desenvolvimento dele. Gostaria que o YouTube entregasse esse vídeo para outras mamães especiais, que não é o fim e que você consegue. Mas enfim, aí coloquei ela na creche. Eu achei que seria muito importante para o desenvolvimento dela. A Vitória nunca teve problema de conviver com outras pessoas, sempre foi muito amigável, sabe? E eu coloquei ela meio período, à tardezinha, só para ela conviver com outras crianças e se desenvolver mais. Que criança com outra aprende e se desenvolve mais. E assim ela fez. A gente pegou o carinho de todo mundo na creche, todo mundo ficava apaixonado por ela e foi muito bom para ela. Ai, bom, a Manu nasceu, mesma coisa, muito carinhosa com a Manu, muito esperta, a Vitória se desenvolvia cada vez mais. Bom, como eu falei, estava falando do aparelho, eu por conta própria comecei do zero, gente. Fui no postinho de saúde, já era outro médico, falei que eu queria encaminhamento para o otorrino, inventei que ela nunca mais tinha passado, e fizeram e encaminharam ela para Pirituba, que é um bairro aqui de São Paulo. Lá em Pirituba, eles encaminharam ela para fizeram um exame lá na hora, e deu que estava mais baixa ainda a audição do direito. Então ela não falava, só eu que entendia o que ela falava. Ninguém mais entendia. Hoje em dia dá para entender algumas coisas, mas eu entendia porque eu convivia com ela, né? Então era difícil para ela, tadinha. Ela encostava o ouvidinho na TV para ouvir o filme preferido dela, que é Frozen, e se esforçava ao máximo, vivia encostando o ouvidinho na TV, isso cortava meu coração. Até que fizeram um encaminhamento para um lugar chamado Derdic, que é lá no centro da cidade. Isso a Manu já estava grandinha, já estava andando, já estava esperta. Gente, a Vitória, voltando atrás, quando chegava o verão, eu tentava desfraldar ela. Quando ela estava com 3 anos, eu tentei desfraldar sem sucesso. Quando chegou o verão do próximo ano, quando ela fez 4, eu desfraldei o Nicolas, eu consegui desfraldar ela e foi muito rápido, gente. Tudo tem o tempo certo. Tirei ela da fralda. Por mais que ela ganhasse fralda no posto de saúde, que ela tinha direito a ganhar fralda,
eu não ia deixar ela presa aí só porque ela ganhava de graça. Então, sempre eu tentava desfraudar. E com 4 anos eu consegui, com a ajuda das professoras, eu mandava bilhete. Professora, quando chegar aí, tirar a fralda da Vitória, que aqui em casa ela fica sem fralda. Aí a professora ia e tirava, e isso era maravilhoso. Gente, só professoras maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho. Ela estava no EMEI já, no prézinho. Então, maravilhoso. Gente, ela participava de tudo. Tinha apresentação, eu recebia autorização, eu autorizava que ela participasse. Nunca tirei ela de nada, sempre procurei incluir. O Nicolas eu botei na creche, coloquei na creche também. E quando ele estava na creche, eu fiz a inscrição dela para colocar ela no balé. E eu não sabia que ia chamar ela tão rápido, pelo fato dela ser especial, eu tinha prioridade. E não tinha nenhuma criança especial no balé. Em seguida, assim, eu fiz um dia, no outro já me ligaram. Mamãe, a Vitória já pode começar a ter aula de balé. Aí eu falei, meu Deus, não tem nem roupa. Ela, não se preocupe com roupa. Pode vir com qualquer roupa que ela tiver em casa e já pode vir amanhã. Eu fiquei, meu Deus, fiquei toda feliz, né? Então, eu acordei de manhãzinha, mandei o Nicolas pra creche e fui com a Manu e a Vitória pro balé. Gente, quando chegou lá, as crianças tudo bonitinhas, aquelas roupinhas de balé e a Vitória com roupa normal. E a Vitória olhou assim, cadê o meu? Sabe, o jeitinho dela que eu entendia. Eu falei, não tem, filha, ainda não, a mãe não comprou ainda, mas a mãe vai comprar. E sempre eu ia tentar comprar e não comprava, era muito caro. Tentei achar até em brechó aqui, mas eu não achei. Aí na próxima aula, a mesma coisa, ela ficava perguntando por que ela não tinha e aquilo cortava o meu coração, porque estava sendo tão bom para ela. E todo mundo falava, ai meu Deus, sabe? Ai que linda e tal. E toda vez que eu ia aquela coisa, aí eu acabei que não aguentei mais. Eu não consegui comprar e eu tirei ela do balé. Porque não aguentava mais ela perguntando, pedindo e eu não conseguindo comprar. E ela nunca mais coloquei ela no balé. Mas enfim, ela foi encaminhada para esse lugar chamado Derdick e quando chamou ela, marcaram a consulta para ela. Nesse dia, eu fui lá nesse lugar longe, na Santa Cruz também, lá no centro de São Paulo. Eu fui nesse lugar, cheguei lá muito bem tratada. No mesmo dia, fizeram audiometria lá e fizeram o molde do aparelho, já marcaram o aparelho dela. Eu saí de lá, eu fiquei tão feliz, gente. Aquele parecia ser o dia mais feliz da minha vida. E foi dia. Ela já estava grandinha, viu? Foi dia 13 de dezembro de 2018. Que eu pensava ser o dia mais feliz da minha vida. Foi o pior dia da minha vida, porque foi o dia que minha mãe faleceu. Então eu não tive nenhum direito. Mais tarde fiquei sabendo e não tive nenhum direito de ficar feliz por essa conquista da Vitória. Enfim, foi pedido o aparelho e demorou. Ela continuou indo lá nas consultas e só foi sair em agosto de 2019 o aparelho dela. A gente foi no dia para colocar. Ela ia fazer uns testes lá, ela não queria colocar de jeito nenhum, ela não deixava, ela tinha medo porque era um barulho diferente de tudo que ela ouviu. Então ela ficava chorando e não deixava. Até que no dia 6 de agosto foi o dia dela vir para casa com o aparelho, gente. E eu fui lá nesse dia, saí de manhã, fui com o Nicolas, a Manu e ela. Um dia de chuva, meu marido estava na Bahia agora nessa época, num dia de chuva e frio, e eu fui com os 3, o Nicolas enjoando, que ele enjoava no trem, e eu fui, gente, e colocaram lá, e na hora de vir pra casa com aquele aparelho, passava o ônibus assim, ela fazia, e assustada, olhava para os lados, tudo pra ela era novo, então ela não ouvia o mundo dessa forma, então pra ela foi assustador. E a gente já estava morando em Franco da Rocha, porque quando minha mãe faleceu, a gente foi morar na casa dela para cuidar das coisinhas dela. E aqui ficou com meu cunhado, né? Resumindo a história, porque senão ia ficar muito longa. Aí quando chegou em casa, eu tirei o aparelho pra ela não ficar tão nervosa. Ela ficou muito nervosa. Então, todo dia eu colocava aos pouquinhos, eu fui na escola, eu falei que ela não ia nessa semana, que eu ia tentar adaptar ela com o aparelho. E eles entenderam, falaram tudo bem, deixar ela em casa. Aí eu ia buscar o Nicolas, eu colocava o aparelho nela
pra ela ir se acostumando, ia buscar o Nicolas na escola, levava ela junto. Até que um dia, gente, ela ouviu o miado do gato. Nessa mesma semana, né, que ela que foi isso? Que isso? Eu falei, o gato, filha, numa matinha que tinha lá, ela ficou toda feliz. Aí, todo dia, todo som novo que ela escutava pra ela era um mundo novo que se abria, sabe? Emocionante, gente. Ela escutou um pintinho piar, ela ficou... Até que ela se acostumou com o aparelho e não tirava mais por nada, gente, por nada. E não queria tirar nem pra dormir, ela queria tirar o aparelho. E é assim até hoje, não quer tirar nem pra dormir. E passando os tempos, ela cada vez mais se desenvolvendo. Vitória é uma criança muito esperta, muito dedicada. Comecei a ensinar ela as letrinhas e ela conhece todas as letras. Na escola lá em Franco da Rocha, no primeiro dia, foi uma troca de turma nova, escola nova, quando a gente mudou para Franco da Rocha. Ela foi super bem recebida, muito amada pelas professoras. Na segunda série, a primeira série foi aqui em Perus, a segunda foi quando minha mãe faleceu, a gente mudou para lá. Foi quando ela começou a usar o aparelho lá, enfim. E ela foi muito bem recebida. Aí na terceira série, que ela era professora nova, professora Roseli, ela conviveu bem pouquinho e começou a pandemia, gente. E ela começou a passar na PAI lá em Franco da Rocha. Começou a pandemia, ela começou a não ir mais para a escola, então eu intensifiquei os exercícios de fonoaudióloga em casa. Tudo, eu dediquei o máximo de tempo para ela. E já que ela não estava indo para a escola e ainda não estava tendo aula online. Então, pela primeira vez, ela conseguiu colocar a língua para fora. A pontinha da língua, mas ela conseguiu. E eu fiquei super feliz. Cada conquista é enorme, por mais pequena. Coisas pequenas que uma criança faz que ela não consegue é uma vitória para mim. Gente, na Santa Casa, eles fizeram todos os tipos de exame e o diagnóstico que eles fecharam para ela foi atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O desenvolvimento dela é atrasado com relação às outras crianças da mesma idade, neurológico, psicológico e motor. Porém, ela corre, ela anda, ela dança, ela é super ativa, graças a Deus e graças aos estímulos também, que é muito importante, gente. Começou a ter aula online e a professora começou a enviar as atividades no grupo. A Vitória sempre foi muito interessada e sempre quis participar de tudo. Às vezes ela ia, quando na escola mesmo, ela tentava fazer, mas ela não tinha a mesma agilidade que as outras crianças. Ela não entende tudo da mesma forma que as outras crianças da idade dela. Por mais que ela seja muito inteligente, algumas coisas ela não entende. Então ela olhava para a lousa, ela falava assim que não conseguia. Aí a professora tinha que dar aquele estímulo para ela, falar assim, você consegue. Aí ela fazia. E a mesma coisa, chegava atividades no grupo, ela via e eu falava, vamos fazer. Às vezes estava ocupada, eu, calma, Vitória. Ela, vai, vamos. O aparelho foi ótimo para ela, que ela começou a falar várias palavras que ela não falava. Gente, a Vitória, eu dou o máximo de autonomia para ela. Até lavar louça, ela lava. Ela sabe lavar muito bem. Vocês nunca viram no vídeo, né? Mas qualquer dia eu vou deixar para vocês verem. Eu dou o máximo de autonomia para ela, né? E eu sei que ela vai ser o que ela quiser ser. E eu voltando aqui, né? Como eu estava falando, que eu tenho certeza que ela vai ser o que ela quiser ser. E eu estou sempre aqui para apoiar ela. Quando começou a pandemia, como eu estava falando, a professora colocava as atividades no grupo e para todo mundo fazer, só que tinha coisas que para ela era muito difícil de entender. Ela não sabia o que ela estava na terceira série, né? Ano passado, ela não sabia o que era esquerda, direita. Então, eu tinha que adaptar. Eu pensei numa forma dela fazer aquela atividade. Era uma atividade, o nome da atividade era número oculto, que ela tinha que, vai 3 passos, tinha que colocar uma numeração no chão e a criança tinha que ir para o número que ela falava e adivinhar o número. O seu número oculto está 3 passos à direita, 5 passos à esquerda. E a Vitória não entendia a gente fazer isso. Ela não entende ainda a gente falar dessa forma. Então, eu adaptei a atividade,
coloquei de 1 a 10 e ao invés de direita e esquerda, eu fiz antes e depois, e cores. Aí na atividade original falava, esse número é um número par ou número ímpar? E ela não entende isso ainda, então eu mudei troquei esse lado por cores. Então adaptei a atividade e mandei no grupo professora o vídeo. E a professora ficou extremamente emocionada, me mandou um áudio chorando, falou que aprendia muito comigo, todos os dias aprendia comigo e com a Vitória, então eu nunca achei que eu fosse inspiração para ninguém, até todo mundo começou a me elogiar. Eu fazia as atividades com a Vitória, adaptava as da Vitória e fazia as do Nicolas e da Manu também. Quem quiser conferir essas atividades, eu vou deixar no Facebook, o link do meu Facebook aqui embaixo, vocês vasculhar lá, vocês vão achar essas atividades das crianças e as que eu adaptei para a Vitória também. E acho que eu dava um jeito dela entender sem precisar adaptar também. Então a professora ficou super emocionada quando eu mandei o vídeo adaptando a atividade. Falou que outras mamães deviam me conhecer e isso me motivou, gente, a criar o canal também. Teve uma época da minha vida que eu fiquei muito mal por me sentir culpada, me sentir insuficiente por ter largado o serviço e sabe, não poder proporcionar algo bom para as crianças. Mas ao mesmo tempo me sinto muito forte e sentimento de que tudo valeu a pena, sabe? E criei realmente coragem de abrir o canal. Então eu acho que se não fosse pela Vitória, talvez eu não tivesse essa coragem que eu tive hoje de abrir o canal aqui no YouTube. E Vitória me transformou em todos os sentidos. Vitória sempre foi muito dodóizinha, sempre teve uma imunidade muito baixa. Qualquer mudança de tempo, a garganta dela já ficava inflamada, já dava febre. E a gente sempre achou que ela tinha a amígdala grande, né? E sempre a gente falou pro médico que achava que a amígdala dela era grande demais. E o médico olhava e falava assim que era assim grande, mas não o suficiente para fazer cirurgia. Então aquela coisa, ela engasgava, a gente sempre achou que era por causa da amígdala também, além dela não conseguir mexer a língua, com a amígdala grande é difícil para engolir. Mas o médico falava que não era necessário fazer cirurgia de amígdala. Então a gente seguiu cuidando dela, não podia lavar o cabelo, que ela já gripava, e até que chegou um tempo de verão que eu comecei a lavar o cabelo dela todo dia até ela acostumar. E acostumou, gente. Enfim, o SUS oferece muito serviço de qualidade, a gente tem que correr atrás, mas às vezes é falha em alguns pontos. Quando a gente se mudou para Franco da Rocha, comecei a marcar consulta para ela lá em Franco, com outros, procurar sempre alguma coisa para ela. A questão da amígdala dela. Eu pedi para o médico marcar o otorrino para ela e ele marcou. E esse otorrino viu a amígdala dela e falou que ela achava muito grande e pediu o exame e falou que a amígdala dela era grau 3. Gente, minha sobrinha com grau 2 operou. Grau 3, ele pediu outro exame, eu fui em outro lugar que eu nunca tinha ido, longe, para fazer esse exame com ela. Fiz esse exame dela e levei o resultado para ele. Quando eu levei o resultado para ele, estava no auge da pandemia, no começo, assim, que estava bem tudo parado. Então ele falou que não era necessário fazer cirurgia de amígdala, que não era tão grave assim, que era grau 3, e até hoje não saiu essa cirurgia de amígdala. E eu acho que se eu tivesse condição, eu ia fazer essa cirurgia. Por mais que ele fale que não é necessário, enfim, eu creio que ela engasa, tá tendo dificuldade, voltou algumas. Ela ainda engasa com muita coisa, principalmente com pão, algumas coisas que ela comeu, ela deu uma regredida em algumas coisas na hora de comer, de se alimentar. Então ela ainda engasa com pão. E eu creio que a amígdala atrapalha ela ainda de comer. A Vitória sempre teve muita agonia que mexessem na boca dela. Então eu levava ela para os dentistas. Quando eu engravidei do Nicolas, quando eu engravidei da Manu, enfim, sempre teve dentista para gestante. Eu sempre passava ela também e ela nunca deixava. Então, eu fui pesquisar. Falei, não é possível que não tenha um dentista para criança especial, grátis, enfim. Então, eu quero compartilhar aqui com alguma mamãe que
que não saiba. Eu encontrei um hospital chamado Cruz Verde, que é lá na Santa Cruz, do metrô de São Paulo, que oferece atendimento para crianças especiais, atendimento odontológico para as crianças que não deixam e não conseguem ter um atendimento com dentista convencional. Eles opam as crianças se precisar, fazem um atendimento todo personalizado, todo especial, e assim fez com a Vitória também. Então, também consegui o dentista para ela lá nesse lugar. A dentista super atenciosa, leva todo um jeito, tudo carinhosa. Então ela não precisou ser dopada, ela conversou direitinho, fez o tratamento no dentinho dela, e inclusive eu preciso marcar de novo, porque depois da pandemia não conseguimos mais passar lá. Mas fica a dica aí, sempre pesquisar no que é melhor para os nossos filhos, os serviços que o SUS oferece. Creio que não seja, esse hospital não seja pelo SUS, mas oferece serviço gratuito. Então, vale a pena a gente ver o que tem aí a oferecer, os serviços para nossas crianças, e enfim. É isso, gente. Vou deixar um vídeo no final aqui, dessa atividade que eu adaptei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem pela demora, pelo vídeo longo. Ainda ficou muita coisa que eu não falei aqui. Mas se eu fosse falar tudo, não ia dar, né? Ia ficar enorme. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação para ser notificado sempre dos próximos vídeos. E desculpe a demora, eu tava com o corpo todo doendo, por isso que eu não postei vídeo essa semana. Não é dor de gripe nem nada, eu creio que seja, eu estava sobrecarregada, não sei se é por conta de lavar roupa, não sei, eu tava com dor muscular, acho que canseira, enfim, estresse. Por isso que eu não gravei, gente. Eu não quero aparecer aqui sempre dizer que é acabada. Eu quero trazer alegria, fazer vocês rirem, se identificarem de certa forma. Eu sei que se eu aparecer aqui, muita gente ia se identificar, né? Toda dolorida. Mas enfim, não é dessa forma, né, que eu queria. Eu quero ter inspiração para vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo, que não vai ser demorado. Já vou gravar minha rotina normalmente amanhã, tá bom? Tchau!